Pessoal, eu vou falar um pouquinho de inovação e dentro desse processo eu vou falar um pouco como a gente faz na empresa, né? Então, como que a gente traz inovação com o uso de tecnologia desde da ideia, né? Desde que a gente tem uma ideia de uma inovação e como a gente pode aplicar tecnologia para resolver esse tipo de problema. Vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu sou Rafael Orivaldo Lessa. O Orivaldo eu não sei porque que existe, né? Ninguém sabe. Eu não gosto muito, né? Mas está ali, meu nome. Eu sou vice-presidente de Engenharia e Tecnologia da Neoway, tá? Então eu cuido de toda a parte tecnológica junto com o nosso time lá. A gente tem 162 engenheiros hoje na Neoway. Desde pessoas que trabalham com analytics, dados e desenvolvimento de aplicações, tá? Eu sou apaixonado por tecnologia, eu já estou mais de 15 anos no mercado. E eu acho que a tecnologia pode revolucionar o mundo literalmente, tá? Tem meu LinkedIn, quem quiser adicionar, fica à vontade, trocar uma ideia depois. Pode pegar o QR Code e adicionar que a gente conversa. Só para vocês entenderem, só um pouquinho rapidinho do que é a Neoway, para vocês entenderem onde a gente inova. A Neoway é uma empresa de Big Data Analytics, onde a gente coleta dados públicos, organiza e disponibiliza para o cliente para tomadas de decisão. Em 2021, a Bolsa de Valores do Brasil comprou a Neoway por uma transação bem alta aí, e investiu na gente para a gente poder realmente aí travar o mercado de Big Data Analytics no Brasil, muito na área financeira, né? Que a Bolsa de Valores trabalha nesse mercado, né? O que a gente faz, né? A gente fala que é o nossos valores, né? A nossa estratégia é criar, desenvolver, evoluir e sustentar produtos da plataforma da Neoway, a nossa área de engenharia. E realmente, o porquê que a gente está aqui, né? O que a gente usa de tecnologia e por que a gente inova em tecnologia e no âmbito de dados analytics, né? A gente quer movimentar e modernizar a economia do Brasil. A gente sabe que as empresas precisam ter a economia girando, precisam vender, precisam estar legal. E a gente é aí pioneiros em resolver os problemas com dados e tecnologia. Entender um pouquinho do nosso time de tecnologia. A gente tem 162 pessoas. A gente hoje é 95% IaaS, né, a gente está na nuvem, né, então a gente usa lá. A gente tem 4% PaaS, ou seja, a gente contrata serviços da nuvem e a gente não pode tirar esses serviços, né? E a gente tem 1% SaaS que a gente contrata como serviço mesmo, algumas etapas, né? Para quem não conhece o contexto IaaS, a gente usa cloud, mas eu sou independente da cloud. Eu posso trocar para qualquer tipo de cloud. Ou seja, 95% da minha aplicação eu mudo de cloud, como a gente já migrou 3 vezes. AWS, Azure e hoje a gente tem 95% Google. Tá? A gente se baseia muito em open source. Então a gente tem uma base de código internamente. Todos os desenvolvedores podem mexer no código. A gente trabalha muito no âmbito de comunidade interna e todo o código é visível por qualquer desenvolvedor, independente se é do meu time ou não é do meu time. Se eu precisar, eu vou lá e mexo e faço. Tá? Quando a gente fala que tem 5 hives, a gente muito conhece o termo de squad, chapter. Na Neoway a gente é muito criativo e a gente dá os nossos próprios nomes e frameworks. Né? Então quando a gente fala 24 cells, é como se fosse 24 squads. Quando a gente fala 5, agora mais 4 hives, 9, é como se a gente tivesse 4 grandes contextos de negócio. Tá? Então a gente atua em 9 segmentos de negócio. E essas células estão inteiradas a esses segmentos de negócio. Pessoal, então só para a gente entender, né, por que a gente inova, né? Por que a gente está na busca constante de inovação? E se a gente for pensar, né, eu posso pensar em vários conceitos do que é inovar ou não inovar. Eu posso inovar um dia, ter um esfregão. Show! Ou eu posso unir o útil ao agradável, né? Então, em vez de eu ficar com o esfregão, eu posso criar uma roupa, né? Que enquanto o neném está ali, engatinhando e tal, está limpando a casa para mim. Quem acha que isso é inovar? Isso é inovação, pessoal? Levanta a mão aí. Não? Por quê? Eu estou resolvendo o mesmo problema que eu tinha de uma forma diferente, certo? Atende uma necessidade? Melhorou para alguém? A inovação sempre tem que estar pautada na entrega de valor.
A criança nem está ligando, né? Porque ela está engatinhando, então ela está ali trabalhando, nem está ligando. Mas se para alguém, para algum pai ou uma mãe, entregou valor e atendeu, eu inovei. Se alguém comprou essa roupinha aqui para botar no filho, com certeza eu fiz uma inovação. Podemos discutir se essa inovação é escalável ou não. Ou seja, 1 milhão de pessoas vai comprar ou uma pessoa vai comprar. Aí a gente vai entrar para um outro âmbito que é fit de mercado, que faz parte do processo inovativo. Mas tem outras inovações que podem ser mais bizarras ou não, né? Isso aqui é sério, pessoal, não é mentira não, tá? Isso aqui tem na China. Deve ser legal, né? Não sei, alguém inventa porque alguém pensou, né? Tem gente que gosta de pisar na grama, mora em apartamento. Imagina na China, né? Um monte de apartamento e tal, aquele gigantesco, não tem grama. Cara, vamos fazer um chinelo com grama. Fit de mercado. Tem gente que compra? Se tiver, pessoal, eu estou inovando em algum segmento, tá? Mas legal, né? Isso faz parte do processo ideativo. Eu pensar diferente, eu ter diferenciação, eu tenho que pensar na competitividade no processo inovativo, se é útil ou não é. Ou seja, aqueles casos são úteis, agrega valor para alguém, tem um potencial de valor ou não? Se tiver, pessoal, esses quesitos é uma inovação. É diferenciado ao mercado, tem utilidade, gera valor para alguém e tem competitividade. Eu estou gerando uma inovação. Se é produto, serviço ou tecnologia, é uma inovação. Mas tudo, né, pessoal? Hoje a gente fala muito de inovação, inovação, inovação. E a gente fala, né, que se não inovar, uma empresa morre. Não é verdade? A busca constante da inovação de qualquer pessoa e qualquer empresa, ela está no dia a dia. E o que a gente tem que buscar? Essa ideia que vai ser disruptiva, que vai inovar, que vai trazer diferencial competitivo ou vai trazer valor. É fácil isso? Quem acha que é fácil inovar? Levanta a mão. Alguém acha que é fácil? Por que é tão difícil inovar? É difícil, pessoal, porque ter as ideias que tem fit com o mercado, entrega valor para o cliente, demora. A gente não acerta de primeira. A gente vai errar pra caramba. E tá tudo certo. Se a gente não aceitar o erro, a gente não inova. Absolva um erro. Errar faz parte do processo. Se tu acertou de primeira um processo inovativo, tu teve sorte. Pode ter certeza. Alguém tem em média, alguém sabe em média quantos produtos nascem no Google e morrem sem dar certo? Em um ano. Uma média no Brasil, no mundo inteiro, mais de 10 mil produtos nascem e morrem, a gente nem sabe. Porque faz parte do processo ideativo errar. Eu tenho que errar. Então, mas a gente tem que inovar ao mesmo tempo. Então, ou seja, se eu tiver 1000 ideias e eu acertar uma, eu estou aqui. E tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Steve Jobs, né? Muito conhecido na inovação, gosto dessa frase, né? Pessoal, inovação distingue se tu é o líder ou tu tá seguindo alguém. Sempre pensem, para vocês ser pioneiros, vocês têm que ser o líder. Vocês têm que estar à frente, vocês têm que estar inovando. Produto, serviço ou tecnologia, tanto faz. Sejam um líder, sempre. Pensem em ser o líder. E ser líder, pessoal, não quer dizer ser maior em quantidade de funcionário, ser maior em quantidade de receita. Ser líder é tu ter o melhor diferencial competitivo naquilo que tu atua. Então pode ter empresa, a gente fala, né? Pô, a gente é uma empresa de Big Data Analytics. Tem várias empresas de Big Data Analytics que vão ser líderes nos seus segmentos. E elas são líderes. Dificilmente uma empresa consegue ser líder em todo o ecossistema. É difícil. Mas naquilo que tu se propõe a fazer, seja líder. Que os outros vão seguir vocês. Beleza? Já dizia Tesla, carros autônomos, né? Baita inovação que foi feita. E eu gosto de um case bastante específico, que é o da Nokia. E aí, isso foi fato real. Foi uma empresa que deixou de inovar.
E todo mundo pensa assim, ó, a Nokia faliu por causa do iPhone. Ela faliu por causa de quê? Da Apple Store. O ecossistema criado na Apple Store foi que faliu a Nokia. Porque eles teriam condições de fazer um celular igual da Apple. Porém, eles perderam na visão de ecossistema. Então, quando vocês pensarem em inovação, lembrem que vocês sempre, hoje em dia, têm um ecossistema associado. Tem várias empresas, tem várias pessoas, e se vocês pensarem em ecossistema, facilita o processo. Beleza. Alguma questão de números, antes de a gente entrar um pouco mais no processo ideativo, só para vocês terem ideia, né? Porque as ideias falham, ou as empresas falham, né? Pessoal, não tem necessidade de mercado, ou seja, eu criei um produto que não atende ao mercado. O cliente olha e fala, legal, mas eu não compro. Não me atende uma necessidade. De repente lá a roupinha do bebê, né? Não vai ser vendida, não é uma necessidade de mercado. Não quer dizer que tu não inovou, mas tu não tem o Market Product Fit. Ou a gente não tem um produto, né? O business model nosso está desenhado errado. A questão de marketing. Uma coisa muito importante, nunca esqueçam o cliente. Tem muitas empresas que começam a desenvolver um produto e fala, daqui a 6 meses o cliente vai ver meu produto. Se fecha na casinha, traga um cliente. Fala para ele estar junto com vocês. O cliente é peça fundamental no processo ideativo e inovação. E a razão que as startups também falham, né? O no market need aqui com 42%, ou seja, criei produtos sem uma real necessidade do mercado e naturalmente vai falhar, né? E acabou. Tem um outro detalhe, tá, pessoal? Quando a gente fala, né, de não ter necessidade de mercado, às vezes a inovação de vocês, eu vou contar um pouquinho uma história que aconteceu com a Nelway, está à frente do mercado. Então, às vezes o cliente não enxerga a necessidade, isso é um fato que acontece, tá? E o que vocês têm que fazer? Criar a necessidade. Cria a necessidade, né? Falem com o cliente, mostrem para ele. É aquele negócio que eu fico com o pessoal lá na empresa, né? Às vezes o cliente não sabe que está com a unha encravada, mas mostra para ele que ele está com a dor lá porque ele está com a unha encravada para ele resolver o problema dele. Isso é um trabalho construtivo, tu mostrar a necessidade do cliente que ele realmente tem um problema. Com base nisso, o cliente vai comprar o produto de vocês sabendo que ele tem uma dor e tem um problema. Aqui um outro detalhe, né? Esse livro é muito bom, se vocês quiserem ler, né? Processo inovativo. E a gente divide, né, o processo inovativo. A gente tem os entusiastas no processo, que é 2,5%. Então, primeira dica que eu vou dar para vocês, tá? Não sejam aficionados e nem apaixonados pela ideia de vocês. Isso é um problema. Muitas pessoas criam altas ideias, mas são tão apaixonados, aí quando eles vão validar o mercado não está pronto para comprar ou não tem a necessidade, e aí tu fica tentando, até o momento que tu acaba quebrando, falta dinheiro, né, e assim por diante, e tu se frustra. Então tu tem que ser um tanto entusiasta, mas tu não pode ser altamente apaixonado pela sua ideia. Tem os visionários, que é o quê? Aquele early adopter. Segunda dica. Qualquer processo inovativo, achem um early adopter. O que é isso? Alguém que entendeu a tua ideia e está disposto a estar contigo. Um cliente que olhou assim, pô, legal a tua ideia, eu vou testar contigo. Enquanto tu constrói, eu vou ser o teu early adopter e vou te dar os feedbacks necessários sobre o teu produto. Esse cara é um visionário. Porque tu só às vezes chegou com um PowerPoint e fechou. E o cara olhou, cara, tem um baita potencial de mercado. Na Nel aconteceu isso. E aí, esses visionários servem para te testar o teu produto. E aqui tu tem um abismo. Se tu não pular, o teu produto morre. Se tu conseguir vir e trabalhar com os pragmáticos, que vai ser os teus primeiros clientes, depois tu consegue ir para os conservadores e os céticos, e tu evolui na cadeia do teu produto. Sair do visionário e para o pragmático é extremamente difícil. Aquele abismo parece pequeno, mas é gigante. Tá? Por quê? Esse pragmático ele não consegue enxergar o que o visionário enxerga. E aí tu tem que, com certeza, ensinar ele a falar e treinar. E até que, quando um começa pragmático, né, telefone sem fio, todos começam a comprar e aderir ao teu produto. E aí, pessoal, agora pegando mais, né, do insight, tudo começa numa ideia. Né? Alguém tem uma ideia.
Pode ser alguém do teu time, pode ser o founder quando começa uma startup, mas ele tem a ideia dele, ele tem a criatividade, tem a visão, tem a inspiração, e ele começa a ver, putz, isso acho que tem um fit com o mercado, o cliente tem essa necessidade. Na Nelway, quando a gente começou, nosso founder tinha uma ideia, que era o quê? Eu tenho um problema para empresas que querem vender para construção civil, prédios que estão em construção, conseguir saber que tem prédios sendo construídos, né? E lá em Santa Catarina tem uma empresa de cerâmica, que é a Porto Belo, que é muito forte. Lá, né? Eles fazem cerâmicas. Só que eles não tinham uma noção de quantos prédios estavam sendo construídos. Aí o founder criou uma tese que foi a ideia dele. Se eu coletar dados do CREA, organizar esses dados, eu sei o local que o prédio está sendo construído, eu entrego isso para Porto Belo e a Porto Belo vai saber antes do prédio ter finalizado para oferecer a cerâmica para ser colocada naquele prédio. Então ele vai potencializar a venda dele. Ele chegou na Porto Belo e apresentou a ideia. O que vocês acham que aconteceu? Eles falaram, vocês estão malucos, tá maluco que estás apresentando aqui para mim. Isso não existe. Esse endereço que tu tá me mostrando, eu passei há um mês atrás e não tem prédio nenhum lá. Aí vem um outro questão, né? Ele era entusiasta, ele acreditava muito, né? Ele falou, ok, eu vou mostrar para vocês então que tem valor. Ele contratou um motoboy e uma pessoa para ficar ligando para as empresas, né, de construção, para validar se aquele endereço que ele capturou estava correto e o motoboy bater foto. Depois de um mês ele voltou na empresa e falou, ó, das 100 empresas que eu te mostrei, dos 100 prédios que estavam em construção que eu te mostrei, 90 está correto, 10 está errado. E está aqui o dossiê com todas as informações. Tu poderia estar vendendo para 90. Tu vende para quantos hoje? Eles vendiam para 20. Então, ou seja, tinha 70 imóveis que eles nem conheciam. Isso dentro de um universo, né? Era mais, eu estou dando só um exemplo. Quando o pessoal viu, falou, caraca, é verdade o que o cara está falando, né? Pessoal, foi um PowerPoint que ele apresentou, que desenhou um modelo de negócio, fez o Discovery, e o Discovery foi contratar um motoboy, botou lá para bater foto, né? Validou depois com o cliente, e aí a gente começou a construção do nosso MVP. Na hora, isso o primeiro cliente, está até hoje com a gente, mas pense o seguinte, se ele tivesse desistido, o cliente não estava vendo a necessidade, lembra lá da necessidade? Se ele tivesse desistido, a empresa não seria o que é hoje, provavelmente. Mas ele acreditava na ideia, ele tinha certeza que aquilo que ele estava propondo fazia sentido. Então, primeiro, né? A partir da ideia que pode vir do time, hoje a gente tem um processo ideativo que qualquer pessoa pode trazer uma ideia, a gente faz o nosso Customer Discovery, a gente faz validação com o cliente e a partir da validação a gente cria o nosso produto, o nosso MVP e lança no mercado produtos novos a cada quarter praticamente, tá? Pessoal, isso é um processo, você pode pesquisar em qualquer literatura, esse processo ele não foge muito disso. Qualquer ideia num processo ideativo é válida, então a gente sempre tem que pensar, o que importa muito é o discovery de vocês. Essa validação tem que ser clara. Eu posso ser apaixonado pela ideia. Se ele chegasse lá, batesse as fotos e fosse o inverso, 90% estava errado e 10% estava certo, abandona a ideia, cara. Mas foi o inverso, 90% estava certo e 10% estava errado, então toca a tua ideia para frente, né? Então esse processo da Nelway, a gente questiona muito o status quo das coisas, né? Então a gente sai do conservadorismo. Quando a gente vai pensar em inovação, pessoal, eu não posso pensar que não é possível, né? Esqueçam lá as bolas que nos prendem a coisas atuais. Se fosse isso, não existia o Uber. O Uber é inconcebível. Ó, não tem uma legislação que regula o Uber. Não pode. Pode. Tá aí, tá rodando, né? Se vocês não questionarem o que é hoje, vocês não inovam e não conseguem, né? Ideias antigas sempre vão impedir a inovação, tá? Então saia de... sempre foi assim. Esse tipo de palavra, esqueçam no processo ideativo. Não é porque sempre foi assim que não pode ser feito diferente, tá? Pessoal, inovar é atitude. Como eu falei,
provavelmente vocês vão errar 90% das vezes. Mas ouse, continue experimentando, porque vai dar certo. Na Nelway, a gente faz um processo de construção que a gente celebra os nossos erros. Porque o erro faz parte do nosso processo. Quem andou de bicicleta saiu andando pela primeira vez sem cair? Alguém nunca caiu de bicicleta? Sério? Jura? Não, deixa eu dar parabéns. Parabéns. Cara, é sério. Acontece. Mas olha quantas pessoas tem aqui que aconteceu isso. Pessoal, a gente vai cair. A gente vai errar. Eu brinco com o time, a gente vai chorar. Vai brigar. Mas tá tudo certo. Porque inovar tem isso, tá? Mas se vocês não ousarem, não vai dar certo, tá? Aí, eu trago muito claro, pessoal, os valores da inovação. Para mim, isso aqui é básico. Básico, tá? Quando eu falo valores, vocês têm que carregar isso no dia a dia, no processo inovativo de vocês. Primeiro, empatia. Eu não consigo inovar se eu não sei a dor do outro. Eu não consigo inovar se eu não sei qual é o problema da outra pessoa, tá? Colaboração. Dificilmente a gente inova sozinho. Uma única pessoa. A ideia pode ter partido de uma pessoa, mas essa ideia com certeza vai ser refinada e vai ser trabalhada com N pessoas. A diversidade é muito importante para o processo ideativo, tá? E experimentem. Eu vou falar várias vezes. Experimentem, experimentem, experimentem. Se vocês não experimentarem, não vai dar certo, tá? Pessoal, empatia. Dependendo do problema que vocês têm, passem o perrengue, passem o problema que a pessoa tem. Isso facilita na empatia, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Eu ministrava aula e tinha uns alunos que queriam fazer um projeto social para pessoas cegas. Que tinha uma dificuldade, tinha um aluno que era cego e falou, putz, eu tenho uma dificuldade de ir no mercado comprar produto. Eu sempre preciso de ajuda de alguém, eu não consigo achar alguém. E esses alunos, eles falam, pô, eu quero tentar criar um app, alguma coisa que facilite a vida. Eu falei, sejam empáticos. Vocês sabem o problema que essa pessoa passa? Não. Então sejam empáticos. O que os alunos fizeram? Botaram uma faixa no olho e tentaram ir no mercado comprar um produto. Eles sentiram o problema. Eles sentiram a dor do que o colega estava passando no dia a dia. E eles criaram um app muito legal, que fazia a leitura de produto e tal. Eles estavam tentando ir para frente com essa ideia. Mas se vocês não tiverem empatia, como é que eu vou resolver um problema que não é um problema meu, não é uma dor minha? É muito difícil, tá? Então tenham empatia com o problema. E aí, pessoal, como que a gente roda esse processo ideativo na empresa, né? Essa construção do nosso processo. Como eu estava falando, a gente segue muito esse aqui, nosso Customer Developer. Então a gente faz uma descoberta com o cliente, então a gente está constantemente em contato com o cliente, tentando identificar problemas que ele precisa resolver. E a gente não resolve atualmente, né? Aí, pessoal, a gente vai lá, começa a pensar, desenha isso, prototipa, vai no cliente, faz uma validação. Isso tudo é uma etapa de busca, ou design research, que a gente chama, que a gente vai e fica validando com o cliente, né? Aqui, pessoal, eu posso pivotar, que é o quê? Abandonei a ideia porque o cliente não está vendo valor, ou não tem essa dor, ou não tem essa necessidade. Aqui, ó, eu não fiz uma linha de código ainda. Nada. Eu pivotar nessa etapa, eu tenho um menor custo de desenvolvimento. Porque eu não construí nada. Eu vou apresentar um protótipo, eu vou apresentar uma ideia, um PowerPoint. Ok. Quando eu venho para cá, eu estou codando e eu estou desenvolvendo aquilo que eu prototipei. Só que mesmo eu codando, a gente faz entregas curtas para que o cliente vá testando aquilo e vendo se tem uma entrega de valor ou não. Se em algum momento o cliente vê, olha, eu acho que eu não compraria esse produto não. A gente para, descarta e volta para tentar testar a ideia de novo, tá? E beleza, depois na execução eu vou para a construção, né, da organização, escalar esse produto se der certo e vou vender em escala e tentar vender para vários clientes, tá? Utilize a abordagem de Design Thinking. Acho que não sei se todos conhecem, mas é muito legal. Depois eu vou dar uma dicas de literatura para vocês. Que basicamente é aquilo que eu falei, né? A gente expande, fazendo uma descoberta, depois a gente define, depois a gente desenvolve e depois a gente entrega para o cliente. Então vai desde o briefing à implementação. Isso é um processo
bem voltado para Design Thinking, que ele nos ajuda muito no processo ideativo, tá? Tem várias etapas, eu podia fazer uma palestra aqui de mais de 2 horas só para falar desse fluxo, mas tem muito material que vocês podem ver e ler sobre ele, é bem difundido, e vários cursos também, até gratuitos, sobre o conceito de Design Thinking, que é nosso berço, né, que a gente usa aí para construção, tá? Então aqui é uma visão mais expandida, né, que daí a gente faz essa abordagem aí para todo o desenvolvimento, tá? E eu gosto dessa imagem, pessoal, porque quando a gente fala de inovação, às vezes a gente pensa assim, inovação é só tecnologia, vou usar blockchain, vou pensar em IoT, vou pensar em N coisas, né? Mas não, eu posso inovar em gestão, eu posso inovar em experiências para o usuário, eu posso inovar em processos ou em produtos ou serviços. Quer ver uma inovação que existe? Quem tem furadeira em casa aí? Vocês sabem, em média, quantos minutos vocês usam a furadeira? Na vida dela? Em média, 12 minutos. Isso é estudo, tá? 12 minutos. Eu comprei, né? Tipo, eu fui lá, cheguei, quando eu casei, minha esposa falou, Rafael, vamos botar um quadro. Eu, não tem furadeira, né, cara? Vou comprar a furadeira para botar o quadro. Eu usei menos de 12 minutos. E vendo isso, tem um site que roda muito em São Paulo, que é Tem Açúcar. Que é o quê? Aquela ideia, né, de um vizinho pedir açúcar, né? Faz uma rede que tu empresta as coisas para te não comprar. Ele está inovando aonde? Em serviço. Facilitando uma vida de não encarar o produto como produto, mas o produto como serviço. E aí vai expandindo, e quer dizer, ninguém mais precisa de uma furadeira para usar 12 minutos na vida, né? Porque pode ser emprestada, ou alguém começa a alugar esse produto que fica muito mais barato para a gente, né? Enfim. Aí, pessoal, depois de vocês terem a ideia, validaram com o cliente, façam um MVP. O que é MVP? Acho que vários já tiveram esse conceito, mínimo produto viável, né? Legal. Mas o que é um mínimo produto viável? Às vezes eu vejo construção de produtos, a pessoa chega, mínimo produto viável. Quanto tempo tu demorou para construir? 1 ano. Mínimo produto viável, 1 ano. Alguma coisa está errada, né? Pessoal, MVP, tu tem que construir pequenos blocos de forma rápida, botar no cliente, medir se está certo e aprender. Aí vocês podem perguntar, Rafael, mas quanto tempo é um bom MVP? Se a gente for para o lado purista, eu diria, em 15 dias, tu tem uma entrega, se tu for obedecer uma ideia de desenvolvimento via Ágil Scrum, por exemplo. Na prática, muitas vezes isso não funciona, né? Não dá, 15 dias às vezes eu não consigo entregar, dependendo do tamanho do produto, a gente não consegue. Hoje o nosso MVP ele roda em torno de 2 a 3 meses, que a gente constrói um MVP. Só que a gente foca na entrega de valor. O que eu estou entregando de valor? Eu começo a medir se isso realmente é um valor para o cliente e eu continuo aprendendo e faço a próxima entrega. Eu só vou lançar esse produto quando eu tiver realmente um produto que é possível vender sem ter uma interação necessariamente direta pelo cliente, porque daí eu estou escalando esse produto, né? Então a gente faz isso, aplica o conceito de MVP, só para curiosidade, né? Vocês podem pensar, mas o que é um MVP? MVP é alguma coisa de valor. Tem que funcionar. Se eu vou construir um carro, eu não posso fazer uma roda, porque a roda não me serve para nada. Nada. Meu problema é a locomoção. Ok. Um skate é uma locomoção. O meu MVP poderia ser um skate, ou uma bicicleta, ou uma moto, para depois o carro. A entrega de valor tem que ser, o MVP tem que ser algo funcional, que entrega algum valor para o problema que tu quer resolver. Eu já trabalhei, e já muito tempo atrás, a gente separava. Não, meu MVP é o front-end e depois eu entrego o back-end. Não. Não funciona. Porque se eu entregar só o front-end sem um back-end, eu estou entregando um mock pro cara. Não é alguma coisa funcional, né? Então o MVP tem que ser algo funcional que resolva já algum problema. Oi? Não, pode ser digital. Aqui eu dei um exemplo do físico, né, só para ficar mais claro, mas pode ser digital. Como eu falei do front-end e back-end, né? Não adianta eu entregar só uma tela que não resolve, por exemplo, o cadastro, porque não vai armazenar o dado no banco de dados. Eu tenho que entregar o todo, né, desse produto digital que faz sentido. Vou dar um exemplo para vocês. O Nubank, quando surgiu, ele só tinha função de crédito.
Quem tem Nubank aqui? Várias pessoas, eu tenho. Aí eles pensaram, cara, faz sentido eu ter débito. Mas será que as pessoas vão querer débito? Aí o lançamento do MVP deles foi assim, ó. Eles liberaram na máquina para alguns clientes o débito. Então, quando chegava com o cartão, aparecia crédito ou débito, porque antes só aparecia crédito. Quando as pessoas selecionavam o débito, vinha uma mensagem no aplicativo dizendo, olha, eu ainda não tenho essa funcionalidade, mas logo teremos. Isso é um MVP. Isso. Exatamente. Então eu validei a minha ideia, fiz o meu MVP e ok. Mas a entrega entregava valor, porque ela ia do início ao fim. O cara conseguia passar, digitar a senha, só que ali ele estava testando a hipótese, né? Outro MVP, Dropbox, né, que é tipo Drive. O MVP eles fizeram um site para ver quem tinha interesse. Falaram, logo você receberá o link. Depois de 3 meses a galera recebeu o link, instalou o Dropbox e funcionou. Eles testaram a ideia. O MVP serve muito para vocês testarem, tá? Então ele pode ser, tem vários tipos de MVP, né? Esse tipo é o teste de fumaça, né? Eu digo que tem, mas não tem. E aí vou lá e testo, beleza, né? Mas tem outros tipos de teste que vocês podem fazer do MVP também, mas é importante que ele consiga completar a operação e tu dá uma experiência positiva para ele, né? Que se for uma mensagem, olha, logo teremos essa funcionalidade, tá? Esse aqui, pessoal, só para vocês entenderem, né? Essas ondinhas é o que a gente roda. Opa! É o que a gente roda lá, literalmente, no processo ponta a ponta da nossa inovação. A gente começa com a etapa de design, que é um time de UX que faz isso, tá? Então eles fazem uma análise, vê a concepção e prototipo. Nisso aqui, quando eu penso em valor, né? Eu saio com as minhas oportunidades e com o meu product roadmap nessa etapa. Depois eu vou para uma etapa que é a engenharia, onde eu construo meus MVPs daquelas hipóteses que foram geradas anteriormente, faço o meu release plane, penso num soft launch, que é eu fazer o produto a ser entregue, né? É um lançamento suave. Depois eu vou para um hard launch, que é escalar esse produto, penso em reter o cliente e vender novos produtos para aquele mesmo cliente. E aí essas ondinhas são as etapas do nosso processo, e a inovação ela está ocorrendo muito nessa etapa aqui, de validação do discovery com as necessidades do cliente, com a criação do MVP. Daqui para cá, eu já estou vendendo, eu tenho que manter o cliente e cuidar desse cliente. Um pouquinho da nossa tecnologia de inovação que a gente usa, tá? Eu falei que a gente é do Google, né? A gente tem, ó, 600 máquinas virtuais, mais de 600 terabytes, 3 petabytes de dados armazenados, 12 mil gigabytes, e mais de 2.200 VPUs, tá? Então isso é um pouco dos nossos números aí que a gente tem, é grande pra caramba, né? E aí, pessoal, eu gosto de mostrar essa imagem e falar assim, tá, Rafael, pô, eu tive uma ideia, legal, mas qual tecnologia eu uso? Vocês estão vendo tudo isso aqui, ó? Isso aqui nem é toda a tecnologia que a gente usa na Neoway. A tecnologia é meio para te resolver o problema. Às vezes a gente fica discutindo, a gente usa Go, né? Nossa principal linguagem de programação é Go. Aí o pessoal fica discutindo, cara, eu vou usar Java, vou usar Go, vou usar Node. Tecnologia é um meio, galera. Usa aquilo que tu mais sabe. Se tu conhece mais Java, usa Java para construir teu software. Se tu conhece mais Go, usa Go. E tá tudo certo. E aí os nossos times, por que a gente tem tanta tecnologia? Nossos times têm liberdade para escolher a tecnologia que eles vão trabalhar para resolver o problema do cliente. Porque cada tecnologia serve para um determinado tipo de problema. Isso aqui, ó, Neo4j é um banco em grafos, né? Depois eu vou mostrar que a gente tem a gente inovou numa funcionalidade que é muito usada pelos bancos, que é mostrar relacionamentos em árvore. Cara, a gente pegou um banco que era exclusivo para fazer esse problema. E tá tudo bem. A galera conhecia? Não. Estudou e aprendeu. A gente foi pioneiro a usar esse banco de dados. E aí, tu vai criar inovação usando tecnologia. Aqui é nossa stack de monitoramento, né, que a gente faz. Sysdig, Prometheus, Pingdom, são tudo que a gente usa aí da internet. Questões de log, né, também. A gente não recria as coisas. É importante na inovação, pessoal, vocês focar naquilo que é o problema. Exemplo, vou criar uma ferramenta de monitoramento. Pô, galera, tem tanto no mercado, usa uma ponta. Isso não é o core business de vocês.
Às vezes as pessoas começam a criar N coisas que não precisa tecnologicamente, porque tem pronto. Usem. A gente usa. Eu vou focar naquilo que é o problema do nosso cliente e não na tecnologia, que é uma tecnologia que é de monitoramento, por exemplo. Esse aqui é um pouco da nossa arquitetura, para vocês entenderem. A gente coleta dados públicos, armazena tudo num data lake, dentro do Google, né, que é o nosso data lake. E aqui, pessoal, a gente bota esse dado para diferentes tecnologias para resolver problemas reais de cliente. Então, são tudo aqui tecnologias diferentes, para produtos diferentes, que a gente vai inovando nesse segmento, realmente para resolver as necessidades reais do nosso cliente. A gente criou uma linguagem de programação em Go para captura dos bots. Então, aqui é nossa forma, né, de interpretar as linguagens. Então, a gente cria a entidade, cria os dados, adiciona os metadados. Essa linguagem é própria, a gente chama de DPL. Por que a gente criou? Para facilitar a criação de bot. É uma necessidade de criar uma linguagem de desenvolvimento? Em muitos lugares não, mas para a gente fez sentido. E a gente inovou criando essa linguagem, por exemplo. Aqui, né, o exemplo da DPL um pouquinho mais completo. A gente tem uma arquitetura de referência hoje, né? Então, a gente tem o front-end, a gente tem a API, tem gateways, tem os serviços, tem um banco de dados. Então, essa é a nossa arquitetura de referência hoje para criar qualquer produto, tá? Mas a gente dá liberdade para o time, se tiver uma necessidade, eles usarem a tecnologia necessária. E a gente também tem os modelos de analytics, né, que a gente foca muito hoje em criar produtos de predição e prescrição. Quando eu vou para analytics, eu tenho descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo. E a gente cria modelos, a gente tem toda uma arquitetura e um framework tecnológico para criar modelos analíticos hoje, que envolve aquela nossa arquitetura ali para poder ser criada. Estou passando um pouquinho mais rápido porque está acabando o meu tempo, tá? Só para dizer. Tem mais 5 minutos, acho que é isso. Aqui um pouco do nosso desenvolvimento, né? A gente tem o nosso CI/CD. Então a gente tem todo o controle tecnológico disso, mas só para vocês terem uma visão tecnológica. E toda aquela parte inovativa, lembram lá da ideia que nasceu, que tirou a foto? Isso aqui é uma das aplicações hoje, que é o nosso Search, que daquela ideia inicial, esse aqui é o nosso terceiro produto, então a gente foi evoluindo ele, né? A gente jogou fora, no meio do caminho, 3 vezes produtos, 2 vezes, essa é a nossa terceira versão. E aqui é tipo um Google, que tu pode pesquisar todas as empresas, pessoas, processos judiciais do Brasil. Com certeza o CPF de vocês está aqui, o meu também está, e todas as empresas do Brasil também estão aqui, tá? E eu consigo ver detalhadamente sobre tudo de uma pessoa ou uma empresa. Tudo de acordo com a LGPD, obviamente, né? E o Marco Civil da Internet. Mas a gente inovou e criou toda essa camada de visualização, porque os clientes precisavam ver esses dados que estavam em N portais públicos do Brasil. A gente organizou e colocou tudo em um único lugar. Lembra do Neo4j? Isso aqui é uma visualização em grafo, que é utilizado muito para banco na área de compliance, para ver relacionamento entre empresas e pessoas. Você sabe que banco tem muita fraude, né? O que acontece muitas vezes? Uma empresa fecha, abre uma nova, aquela empresa está com dívida e vou lá pede empréstimo nessa nova CNPJ. Só que aí nessa empresa, não vou botar o meu nome, porque o meu nome está ligado àquela que faliu, eu boto o nome da minha mãe. E aí eu peço empréstimo. Com isso aqui a gente consegue relacionar tudo e mostrar para o banco que aquela pessoa que está pedindo empréstimo, a mãe dele abriu a empresa. Então a empresa é da mãe dele que está ligada a mim. Que eu tenho uma empresa que faliu e está devendo para o banco. Tudo através dessa visão de grafos. Aqui é uma pessoa famosa que tem várias empresas ligadas e ligadas direto ou indiretamente, tá? Não vou dizer quem é, mas está ali. Pessoal, e fechando, né, pra gente aí, por que a gente inova? E eu acho que é muito importante isso. A gente tem a nossa estratégia, que é focada em plataforma e tecnologia, capacidades tecnológicas. A gente tem produtos e use cases claros do que a gente quer resolver. A gente sabe a indústria, então é muito importante vocês ter claro a persona que vocês querem atender, a indústria que vocês querem atender. Qual que é a minha base de clientes? Qual que é o meu go-to-market? Como é que eu vou vender esse produto? E pessoas. A gente foi
classificado no GPTW de novo, no Brasil, a 19ª empresa no Brasil. Pessoal, pessoas é a base da inovação. Então a gente se preocupa muito com as pessoas e principalmente para as pessoas inovarem, a gente tem os nossos valores, que é a gente ter respeito à diversidade, flexibilidade. As pessoas têm altamente flexibilidade sobre o horário delas na empresa, cooperação e compartilhamento. Eu não inovo sem cooperação. Compromisso, né? Então tem que ter ownership, ter compromisso. Valor orientado, criatividade, atmosfera relaxada, né? Eu não posso viver num âmbito de pressão. E a gente pensar diferente, né? Pensar grande. Eu posso fazer diferente. Pessoal, na empresa a gente não busca hierarquia. Todo mundo está ali para resolver o problema. Eu sou vice-presidente de tecnologia, mas eu estou lá, eu estou junto com a galera tentando resolver os problemas no dia a dia. É muito importante vocês terem um ambiente que fomente inovação. O ambiente, ele mata a inovação. Se vocês não tiverem um ambiente que seja propício para inovar, ele mata, tá? Aí vocês perguntar, né? Mas muitos falam de agilidade. Posso usar N frameworks de agilidade. Scrum, Kanban, Static. Pessoal, eu sempre digo, foquem no princípio, na cultura. O método e o processo, ele não é tão importante. Se você tiver uma cultura forte em pessoas, em inovação, isso vai funcionar. O método pode ser qualquer um. A gente usa a melhor prática de vários. E funciona. Tá? Porque a gente focou muito em cultura, focou muito em pessoas. Dá liberdade. Tem um ambiente altamente colaborativo, sem ser comando e controle. A gente não tem chefes, a gente não manda. Dê o espaço para as pessoas terem pensamentos e poder testar a ideia deles, e vontade de experimentar e poder errar. E tá tudo bem se errar, faz parte do processo ideativo. E se não fizer isso, não funciona realmente. Alguns livros, que é muito legal se vocês quiserem ler, tá? Eu indico, tá? Então tem 3 paginazinhas aí, mas um bem conhecido é Lean Startup, né? Então usem isso, ou 101 métodos de design também é muito bom. Uma outra visão, quando a gente vai para cliente, leia esse livro, Zappos Experience, é muito bom. É uma cultura muito voltada ao cliente, isso é base da nossa inovação, como eu falei várias vezes. Quem tem empresas maiores, umas coisas que acontecem é que quando a tua empresa cresce, o teu poder de inovação cai pela quantidade de pessoas. Esse livro de Team Topologies, que a gente se baseia muito na Nelly, ele ajuda a tu ter organizações que fomentem a inovação. Então é muito bom ele. A gente usa ele, foi a base da construção dos nossos times e como que a gente organiza os nossos times dentro da Nelly. E quem quer entender um pouquinho mais de programação, né? A nossa principal linguagem é Go. Então podem usar um pouco esses 2 livros. Tá? Go é uma linguagem de programação muito boa, né? Veio do Google, mas ela ajuda muito a trabalhar com um grande volume de dados. E é isso. Deu uma corridinha no final, porque acabou o tempo. Obrigado. Bem na hora que ela falou, deu, né? Espero ter contribuído com vocês. Quem quiser saber mais informação, dica, trocar uma ideia, me adiciona no LinkedIn. Tá? Tem tempo para alguma dúvida ou não? Tá. Alguém tem dúvida? Quiser levantar a mão aí? Não? Vocês utilizam a método de análise SWOT em algum momento? Sim. Dentro do processo ideativo, né, a gente usa algumas metas. A análise SWOT é uma, para a gente entender se a gente deve continuar e validar nossas hipóteses. Tá? Então a análise SWOT a gente usa no dia a dia ali também. Mais alguma, pessoal? Posso?